Olá, muito bem-vindo ao canal Intercessores da Última Hora. Guerras, rumores de guerras, fome, pestes, terremotos, coisas espantosas acontecendo em todos os lugares do mundo. Nunca foi tão necessário um clamor e intercessão por todos os homens. Antes de tudo, pois exorto que use práticas de súplicas, de orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Mais uma vez, boa noite a todos. Em nome de Jesus, nós estamos dando início, então, mais um vídeo e começando, então, o nosso curso de intercessores, treinamento para intercessores, uma capacitação, na verdade, para intercessores, que nós precisamos tanto nesses últimos tempos, nesses últimos dias, em que tantas coisas têm acontecido, né, que a gente precisa, né, Jesus falou que pra gente orar sem cessar. Então, isso ele falou, né, quando ele esteve aqui na Terra, quanto mais agora, né, que a gente já está tanto tempo, as coisas como estão acontecendo, nós precisamos orar, né? Então, a gente está aqui para continuar então o nosso curso. A gente deu a introdução no vídeo passado. Hoje a gente vai começar então o primeiro módulo, a primeira aula do primeiro módulo. Mas antes de nós continuar falando, iniciando esse módulo, esse primeiro módulo, quero fazer um convite para todos vocês que nós já falamos, né, que o curso é grátis, a gente não vai cobrar nada, porque é um trabalho para Deus, para a edificação da Igreja de Cristo, para todas as pessoas que querem. O curso é interdenominacional, não é específico de uma igreja, é para todas as pessoas que quiserem, para todos os cristãos. Então, e é gratuito, porque é uma missão que o Senhor nos deu para a gente passar esse curso. A gente já explicou, né, no primeiro vídeo, e a gente vai então fazer isso. Só que ele é gratuitamente, mas eu peço então a colaboração de todos para ajudar na divulgação, que é você fazer a sua inscrição. Porque quanto mais pessoas inscritas tem, mais curtidas, comentários, isso ajuda a impulsionar a divulgação do vídeo, para que mais pessoas cheguem até conhecer esse curso. Porque ele vai ficar gravado, vai ter todos os vídeos, então mesmo que a pessoa pega ele depois pela metade ou perde alguns vídeos, está tudo ali, vai ficar tudo no canal para a pessoa poder voltar e assistir. Então eu gostaria que vocês me ajudassem a cumprir essa missão que o Senhor está nos dando, porque não é só mim, eu passo para vocês e vocês também vão ajudar as pessoas que vocês conhecem, que não precisa ter desejo de ser um intercessor. A pessoa, muitos nem sabem direito o que é isso, mesmo estando dentro da igreja, eles não têm um entendimento do que é ser um intercessor. Por isso que a gente está trazendo então esse curso, mas você pode ajudar divulgando, compartilhando com pessoas que você sabe que gostam de oração, que gostam de conhecer, porque não é porque você vai vai participar dessas aulas, deste curso, que você vai ter que ser um intercessor, que você é uma coisa assim, não, é para você conhecer a Deus. Você vai conhecer muito aqui a palavra de Deus, e até a gente chegar a passar assim o curso em si. A gente vai ter que, para você aprender os ensinamentos, para você aprender a se preparar, a se colocar na intercessão, a gente vai passar um curso, né, tudo aquilo que você precisa conhecer antes de ser um intercessor. Então você vai aprender tudo isso aqui. É válido para quem é novo convertido, para quem, até pessoas que não são convertidas, pessoas que querem conhecer mais a Deus, porque os primeiros módulos vai ser basicamente para isso. Então é um curso básico para você aprender a interceder. E quem não quer uma intercessão? Qualquer pessoa, mesmo sem conhecer profundamente as escrituras, sem estar participando de um culto, de estar na igreja, tem momentos que nós precisamos, né, sentir uma necessidade de interceder por alguém, de pedir a Deus por uma pessoa que a gente conhece, um familiar, um amigo, e é uma coisa automática. A gente logo diz que Deus abençoe, que Deus ajude, eu vou pedir por essa pessoa. Tem pessoas que dizem, eu vou rezar por ti, eu vou pedir a Deus por ti.
né? E às vezes a pessoa não sabe, na verdade, o que ela está dizendo. E ela tem fé, mas ela não tem entendimento de como colocar essa fé, como basear essa fé nas Escrituras, porque ela não conhece a Deus, não conhece as Escrituras. Então é isso que a gente quer passar, um conhecimento de Deus, um conhecimento das Escrituras, para que quando você for interceder, quando nós formos interceder, a gente tenha uma base para poder interceder de acordo com a palavra de Deus, porque Deus só vai ouvir e responder as nossas orações de acordo com a sua palavra, né? Ele não sai fora disso, e que a sua palavra é boa, é perfeita, é agradável. O nosso Pai Celestial, ele só quer o nosso bem, tudo que tem nas Escrituras é para o nosso bem. E a gente vai então iniciar. Eu peço então a ajuda de vocês para compartilhar com pessoas que você sabe que gostam, que querem, e não somente compartilhar, você pode se inscrever, a inscrição é gratuita, não precisa pagar nada, e vai nos ajudar bastante para ajudar esse canal a crescer, e adiante. Eu tenho certeza que depois desse curso, mais coisas Deus tem. Eu sei que vai ser um trabalho assim que vai alcançar bastante pessoas. E também você curtir é importante. Eu estou falando isso para não esquecer, porque a outra vez, o outro vídeo, eu fui falando e chegou no final, o tempo já tinha passado e eu nem lembrei de falar, né, de orientar vocês sobre isso. E também, quando você se inscrever, do lado da inscrição ali, né, que tem aquela parte vermelhinha que tem inscrições, vai aparecer um sininho. Você clica em cima do sininho e ali vai aparecer todas, você clica em cima daquele sininho que vai aparecer ali a palavra todas junto. Daí você vai receber todas as notificações cada vez que a gente postar um vídeo, que você vai receber a notificação no teu celular para você participar. A gente vai procurar também estipular um dia, um horário, aproximadamente, mas por enquanto a gente não está conseguindo. Então você se inscrevendo, você vai receber a notificação dos vídeos quando eles forem postados. E também, então, a curtida, o comentário é muito importante, o teu comentário, se você gostou, se você entendeu o que está falando, está entendendo. Outra coisa, tudo isso é importante, né, para o canal ir adiante. E também nós vamos ter, então, pedidos de oração. Se você tem um pedido de oração, uma necessidade que você está precisando de oração, você pode também escrever ali embaixo, né, para colocar o teu pedido. Se você não quiser expor ali, que muitas pessoas não gostam, que muitas pessoas vão ler, nós vamos ainda hoje, eu não tenho junto ali, mas depois a gente vai colocar ali embaixo o número do meu celular. A gente vai ter um grupo de WhatsApp para você poder colocar ali o teu pedido de oração. E também perguntas, né? Tirar tuas dúvidas. Se a gente passar a aula e você tiver alguma dúvida, não entendeu alguma coisa, ou alguma coisa que você gostaria de perguntar em particular, você pode tanto botar aqui nos comentários para fazer a pergunta, como também no WhatsApp. Você pode me procurar ali, deixar ali a mensagem, e a gente, de acordo com como a gente vai conseguindo, a gente vai responder. E com certeza as orações vão ser feitas. A gente vai ter esse grupo para já ir orando por você, intercedendo. E no final desse curso, o alvo que nós temos, que Deus nos deu, quando nós terminarmos esse curso aqui, você vai poder até lá, tudo que você vai aprender aqui, Deus vai colocar no teu coração, você vai aprender. Eu tenho certeza absoluta que você vai gostar e você vai querer participar desse grupo. A gente vai ter também um grupo. Nós vamos formar de todos os que quiserem ser intercessores, entrar para esse grupo de intercessão. A gente vai fazer um grupo de WhatsApp específico para nós, para a gente ir orando durante a semana. De repente aparece algo importante que você precisa de oração, vai estar ali. Todo o grupo vai orar por você. E também a gente vai estar orando por causas importantes, que nem um exemplo no nosso país, agora é época de eleições, coisas que acontecem. A gente vai estar orando, então, principalmente a gente vai ter momentos de oração. A gente tem um propósito também de fazer um vídeo
assim que der até ao vivo para a gente poder orar junto, mas o grupo de WhatsApp a gente vai ter, vai ser colocado ali os pedidos de orações que cada um precisa, e a gente vai estar orando especificamente por os problemas do país, pela Igreja de Cristo, pelos missionários, pela Igreja de um modo geral, né, no Brasil, fora do Brasil. Pouco tempo a gente recebeu notícias por exemplo, da Coreia do Norte, que estão com muita perseguição. Você sabe, quem acompanha o noticiário na internet, a gente também, então tudo isso aí a gente vai interceder, a gente não vai orar só por nós, pelas nossas coisas, principalmente interceder pela obra de Deus, pela Igreja de Cristo, pelos missionários, pastores que estão, as lideranças das igrejas, do povo de Deus, em todo lugar. Mas no momento, primeiro a gente vai dar esse curso para você aprender, orar, e para nós entrar para esse grupo, para nós poder interceder e ter vitória na nossa intercessão, nós precisamos conhecer isso, tudo que a gente vai passar ali. Que coisas que eu aprendi no decorrer desses anos todos, somando em 40 anos, a gente foi aprendendo, foi examinando as escrituras, lendo livros, mensagens, a gente acumulou um conhecimento muito bom, né? E também na oração, você vai aprender a orar, aprender a ouvir a voz de Deus. Então, para você ser um intercessor e alcançar as vitórias e ter certeza que Deus te ouviu, que você recebeu pela fé, você precisa conhecer. Então, fique firme, continua nesse curso, todas as aulas, não perca. Se você perder uma, vai lá e pega lá no canal, lá a gente vai procurar gravar mais vídeos, mais seguido, não somente um por semana, gravar mais vídeos para mandar mais para vocês, para não ficar tanta distância um do outro, tá bom? Então eu creio que é isso que eu queria falar, e vou fazer uma pequena oração para iniciar. Pai, em nome de Jesus, Pai, nos colocamos diante de Ti para poder, Senhor, agora passar, Senhor, essas aulas, que nós temos certeza, ó Pai, que Tu vai abençoar. Te peço a tua direção, sabedoria e graça, Senhor, para poder transmitir, que o Teu Espírito Santo, Senhor, esteja sobre mim agora, e também sobre todos os Teus filhos que neste momento, Pai, estão com seus corações voltados, com a sua mente, Pai, o seu desejo de aprender, Pai, e todos aqueles, ó Pai, que Tu moveu o coração, que Tu já escolheu, Pai, para ser um intercessor, que Tu venha capacitar, Senhor, que eles venham Te conhecer, e que todo mal, Senhor, venha cair por terra na vida de cada um, Senhor. Acampa os Teus anjos ao redor das suas casas, suas famílias, em nome de Jesus, Pai. E também aqui, para a honra e glória do Teu santo nome, nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos então iniciar a nossa primeira aula, que é conhecer a Deus. Então é o primeiro módulo, a primeira aula, e nós vamos fazer então como conhecer a Deus. Então o primeiro versículo que nós vamos ler, onde fala sobre conhecer a Deus, é Oséias, capítulo 6, versículo 3. E por que nós temos que conhecer a Deus? Como eu já falei, mas nós temos que conhecer a quem nós vamos nos dirigir, nós temos que conhecer o que Ele pensa, como que Ele é, como que eu me achego a Ele, o que eu preciso. Então tudo isso aí a gente vai ver. Mas hoje vamos ver quem Ele é, porque as pessoas têm uma noção de Deus, que Deus está lá no céu e nós aqui na terra, e que Deus é inalcançável, que a gente não tem como falar, eu não enxergo, eu não posso ver Ele, eu não posso tocar, então como que eu vou me achegar a Ele? Então, através da palavra de Deus, das Escrituras, nós vamos examinar, e você vai conhecer esse Deus, porque para nós chegar nele, primeiro nós temos que conhecer e crer que Ele existe, né? Então a gente vai ver um desses versículos, Oséias capítulo 4, versículo 6. Diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei de teus filhos. Olha que interessante isso aqui. Por isso que nós temos que conhecer a palavra de Deus. Muitas vezes a gente está sofrendo, está padecendo, nós e todo ser humano, porque não conhece. Jesus falou, eu vou trazer esse versículo também, errais não conhecendo as Escrituras.
Então, tem tantos textos que a gente podia trazer aqui, mas eu estou trazendo assim os principais por causa do tempo, né? Para não ficar muito comprido o vídeo. Mas olha só, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Por que isso acontece? Quantas coisas acontecem na nossa vida que poderia ser evitado se a gente conhecesse a Deus. Se a gente buscasse o socorro de Deus, se a gente conhecesse o que Deus se agrada e como, né, se livrar desse problema. Então, se é destruído porque lhe falta o conhecimento. Mas aqui Deus chama a atenção dos sacerdotes. Quem são os sacerdotes? Os pastores, mestres, os padres, todo aquele que tem incumbência, que pelo menos tem um destaque, que ele está num cargo onde ele usa a palavra de Deus e ele não ensina, tendo a palavra na mão, tendo a missão para fazer isso e não faz, aqui diz que Deus vai rejeitar, porque para não ser sacerdote diante dele, porque está rejeitando a sua lei. Nós não podemos fazer isso. Nós queremos pertencer a Deus, nós queremos a bênção de Deus na nossa vida. E nós queremos realmente um dia entrar no céu, mas todo mundo quer ir para lá. Nós temos que conhecer esse Deus, nós temos que conhecer a sua palavra, nós temos que conhecer a Ele, porque conhecendo a Ele, através da sua palavra, nós vamos amar, nós vamos honrar e nós vamos querer estar perto dEle. Quando a gente conhece alguém, que a gente sente simpatia por aquela pessoa, a gente sente amor por aquela pessoa, o que acontece? A gente quer estar perto dessa pessoa e a gente vai conhecer essa pessoa, a gente vai querer ter comunhão com essa pessoa. Mas quando nós não conhecemos a Deus, ninguém fala, eu não conheço, eu não leio, como que eu vou ter intimidade com Deus? Como que Ele vai me abençoar? Como que eu vou conhecer a Ele? Então é muito importante, porque aqui diz, olha como Deus leva a sério, Ele leva tão a sério isso e que Ele advertiu, irmãos, porque nós temos que ensinar. Se eu não passar para vocês, Deus me comissionou para fazer esse curso, para passar esse conhecimento para vocês, se eu não fizer isso, Deus vai cobrar de mim, porque durante esses anos, todos esses anos eu fui aprendendo, fui tendo conhecimento, até sem saber o plano de Deus, eu não tinha ideia que eu ia fazer esse curso hoje, mas Deus já sabia, então Ele foi me preparando, como tantos outros que Ele levantou, e Ele deu essa missão, Ele deu o conhecimento. Então, se eu negligenciar e não fazer, Deus vai me rejeitar, Deus vai rejeitar, e aqui é mais incrível aqui que a gente tem que cuidar. Visto que se esqueceste da lei do teu Deus, eu me esquecerei de teus filhos. Os nossos filhos vão ser prejudicados. Os nossos filhos não vão ser abençoados porque nós conhecemos a Deus e nós não ensinamos eles, nós não ensinamos as pessoas que Deus colocou no nosso caminho. E é maravilhoso, tem gente que tem vergonha de falar de Deus, tem pessoas que têm vergonha de falar de Jesus, que acha que vai ficar fanático, que meu Deus, o que as pessoas vão pensar, mas não importa o que as pessoas pensam, nós temos que se preocupar, mas em primeiro lugar, o que o nosso Deus pensa, o que o nosso Senhor pensa, porque foi Ele que morreu na cruz por nós, foi Deus que enviou o seu Filho amado, o que Ele tinha de mais precioso, Ele enviou para nós, por nós, para pagar o preço dos nossos pecados. Então é Ele que nós temos que agradar. É Ele que nós devemos, em primeiro lugar, agradar. E se agradando a Ele, nós agradar as pessoas também, melhor ainda. Mas se muitas pessoas não se agradar de nós, porque nós amamos a Deus, porque nós tememos a Deus, nós temos que escolher, então, agradar a Deus. Mas porque, com o tempo, Deus vai trabalhar no coração daquelas pessoas que hoje não entendem isso. Então, vamos nos preocupar em agradar a Deus. Porque toda a nossa vida, para Deus nos receber e nos aceitar e ouvir a nossa oração, a nossa intercessão, nós precisamos conhecê-lo. E para que Deus também abençoe os nossos filhos, para que eles sejam realmente cuidados e protegidos por Deus. Nós precisamos também conhecer o nosso Deus e ensinar as pessoas, os sacerdotes, aqueles que estão na frente, mas eles têm uma responsabilidade muito grande de ensinar a palavra de Deus. A gente pode incluir também o pai de família, porque a palavra de Deus fala que diante de Deus, muitas pessoas não sabem disso, muitas famílias não sabem disso, não conhecem, muitos pais não sabem disso, por isso que muitas famílias estão sofrendo, muitas famílias estão se desfazendo, muitos filhos estão se perdendo, porque para Deus, o pai de família, o chefe da família,
é o pai, ele é para Deus o sacerdote do lar. Então, por que está acontecendo? O pai não conhece essa palavra, ele não conhece a Deus. Ele nunca conheceu, nunca ninguém apresentou para Deus, ele não tem culpa. Ele nunca foi, de pequeno já não foi ensinado. Então chega um tempo de grande, quando ele estiver grande ainda tem oportunidade, casado, ter filho, né? O homem, o chefe da família pode aprender. E na falta do pai, no caso a mãe, né? Mas ensinar, o pai é um sacerdote da casa, sacerdote da família. Então ele, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo Deus, ele deve ensinar os seus filhos. Ele é o canal que Deus vai usar para ensinar os seus filhos. E se ele não fizer isso, aprendendo, sabendo e conhecendo, ele não passar isso para os filhos, Deus não vai abençoar os seus filhos. Porque eles têm que conhecer. Então, enquanto a gente não tem esse entendimento, a gente não conhece, Deus, a palavra de Deus fala que Deus perdoa o tempo de ignorância. Mas quando a gente conhece, a gente sabe, a gente já tem o entendimento, a gente começa a desfrutar dessas bênçãos de conhecer a Deus. Por isso que é importante, nós somos abençoados, nossos filhos são abençoados, a nossa família e depois da nossa família ainda as pessoas que estão ao nosso redor, tá bom? Então a gente vai ler ainda também no mesmo livro de Oséias, o capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Então aqui fala que nós devemos conhecer e prosseguir conhecendo a Deus. Porque muitas pessoas pensam, não, eu já li a Bíblia, né? Tô lendo a Bíblia, eu conheço, eu sei que Deus existe, eu creio nele e paro por ali. Né? E muitas vezes lembra de Deus só quando precisa, quando quer. Não que não possa fazer isso. Todos nós somos assim. A gente tem, antes de a gente conhecer mais profundamente a Deus, de conhecer sua palavra, a gente lembra de Deus só na hora do desespero, na hora da angústia. Ai, meu Deus, me ajuda. E pede socorro. Mas não é isso que Deus quer para nós. Deus vai nos socorrer, Ele vai nos abençoar. Mas Ele quer que nós conhecemos a Ele, a sua bondade, a sua misericórdia. Ele quer que nós conhecemos a Ele e nós temos uma comunhão com Ele. E que sempre Ele vai nos ouvir. Ele vai nos abençoar. Então, o que a gente pode resumir de tudo isso? Não basta a gente conhecer a palavra apenas. A palavra de Deus é um conhecimento de Deus, sobre Deus. É um conhecimento sobre Deus, como Ele é. Mas depois disso nós temos que prosseguir em conhecer o Senhor. Prosseguir em conhecer quer dizer eu tenho que prosseguir em comunhão com Ele. Quando eu conheço a Deus, eu sei como me achegar a Ele em oração, quando eu sei como me achegar a Ele em intercessão, quando eu vou interceder pelos meus filhos, quando eu vou interceder pelas pessoas que eu preciso, por mim mesmo. Eu conhecendo a palavra, eu posso interceder, eu posso orar e chegar diante de Deus. E quando eu sei disso, quando eu aprendo isso, eu começo a conhecer a Deus, não somente a sua palavra. Através dessa palavra eu começo a conhecer a Deus em intimidade, porque conhecer a letra é como um conhecimento apenas, um conhecimento intelectual, mas não é só isso que Deus quer. Deus quer que nós conhecemos Ele em espírito, através do Espírito Santo, porque a palavra de Deus fala que a letra em si mesmo, sozinha, ela não pode agir. A letra mata, por quê? Não é que ela vai matar a pessoa vai morrer. É que a letra sozinha, se nós só conhecer a letra, ler tudo, saber tudo e ter o conhecimento do que está escrito aqui, e nós não vamos conseguir praticar, nós não vamos saber como colocar isso em prática na nossa vida. Então o que a gente vai fazer? A gente vai acabar desanimando, se entristecendo, isso não serve para mim, eu não sei como fazer, eu não sei como orar, eu vejo aqui que Deus é bom, mas eu não consigo orar, não consigo entender o que Ele quer, eu não sei nem pedir. Então a pessoa desanima e a fé dela acaba morrendo. Mas com o Espírito não. Quando eu conheço a palavra e eu peço a ajuda do Espírito Santo, a gente vai ver ainda sobre o Espírito Santo, como isso acontece. Essa palavra se torna vida para nós. Então nós começamos a conhecer a Deus, não somente a palavra, nós começamos a conhecer o Deus da palavra. Ele é a palavra, nós conhecemos Ele, como Ele age, nós temos intimidade com Ele. Para
Esse ponto que nós queremos chegar. É conhecer, e você não precisa ser intercessor para isso. De você ter comunhão com Deus. Assim como um pai tem comunhão com seu filho, você vai poder chegar na presença de Deus. Tem pessoas que ficam felizes em conhecer um homem de Deus, em conhecer uma mulher de Deus, que tem Deus. Eu conheço, pessoas já falaram para mim, eu gosto de falar contigo porque eu sinto Deus em ti, que como é que a gente sente a presença de Deus, mas eu quero dizer que bom, glória a Deus, eu fico feliz, só que Deus quer que você também, você não precise de um ser humano, de outra pessoa. Quando você conhece essa palavra e você começa a conhecer a Deus, você vai conhecer a Deus, você vai ter experiências com Deus, Deus vai te ouvir. Você, além de você receber, você vai poder também dar para outros. E você também vai ser como nós, porque Deus não faz acepção de pessoas. Todos nós somos falhos, temos defeitos, mas quando nós temos comunhão com Deus, Deus vai aperfeiçoando a nossa vida. Deus vai se manifestando a nós e a nossa vida começa a ser transformada, conhecendo a Deus, e nós podemos ser bens para outras pessoas. Nós vamos ter segurança de orar por outras pessoas, de interceder por outras pessoas, porque nós vamos saber do que nós estamos falando, porque nós conhecemos o nosso Deus. Falar de alguém só porque eu ouvi falar é uma coisa. Eu posso falar daquela pessoa. Eu ouvi falar que essa pessoa é muito boa, é muito especial, mas eu não conheço essa pessoa. Então isso que eu vou falar dessa pessoa é muito importante, é muito bom. Mas não é a mesma coisa de que eu conheço essa pessoa. Eu conheço essa pessoa, eu sei quem ela é, eu sei de quem ela gosta, eu sei o que ela gosta, como que ela é pessoalmente, os gostos dela, eu tenho intimidade com essa pessoa. É outra coisa. E é isso que Deus quer para nós. É isso que não é só com quem é sacerdote, não é só com quem tem ministério, é com todos os seus filhos. Todos nós, Deus quer ter essa comunhão com nós. Deus quer nos ensinar e Ele nos atrai e é maravilhoso. É aí que nós temos que chegar. Que quando nós entendemos isso e nós vamos buscar Deus, não precisa ter muita sabedoria. Se você conhecer isso aqui e você começar a buscar Deus, você entender, depois que você aprender essas lições aqui, eu tenho certeza que você vai ter facilidade em orar e chegar na presença de Deus, a tua fé vai crescer. E você vai estar não somente para você, mas para as pessoas também. Outro versículo que eu quero ler é importante. Essa primeira parte a gente vai examinar bastante versículos. Hebreus, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Ali fala algo muito importante, mas que resume isso que eu falei. Hebreus 11, é lá no Novo Testamento, tá, irmãos? 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torne, que é o galardoador daqueles que o buscam. Então nós temos que crer, nós temos que chegar na presença de Deus crendo que Ele existe, que eu não enxergo Ele, assim como eu não vejo o vento, eu não vejo o vento. Eu não posso ver Ele, eu sinto Ele, eu vejo quando ele passa, quando ele toca nas árvores, quando algum papel que voa, eu sei que é o vento que está ali, mas eu não enxergo Ele, mas pelo que Ele faz, eu sei que Ele está ali. Então Deus também, nós não podemos ver Ele, mas nós cremos que Ele existe e pelas coisas que Ele faz na nossa vida, ao nosso redor, que Ele faz na natureza, nós cremos que Ele existe e nós podemos conhecer a Deus também. Tá bom? O outro versículo interessante, mas eu não quero prolongar muito, mas eu não quero passar essa parte sem examinar isso aqui. No livro do profeta Isaías, capítulo 1, olha que interessante, como Deus quer que nós conhecemos Ele, mas a gente vai insistir nisso. Deus quer que você conheça Ele, não somente da palavra lida aqui, da letra, mas que você conheça Ele de verdade. No capítulo 1, aliás, no capítulo 1, versículo 3, o boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel, mas o meu povo não tem conhecimento de seu Deus, o meu povo não entende. Olha só o que Deus quer, mas você já viu quem criou, que mora no interior?
Eu já vi, conheço, eu já vi isso acontecer. O gado, eles vão para o pasto, eles ficam lá, e quando eles têm que voltar, o dono não precisa ir atrás dele trazer um por um, eles sabem voltar. Eles conhecem o seu dono, eles são mansos com o seu dono, eles conhecem o seu dono. Isso é um animal, pensa bem. E aqui diz, e Deus reclama que o meu povo não conhece o seu Deus, não conhece, não entende. Deus quer que você, que eu, que nós chegamos a esse conhecimento de Deus, que nós podemos conhecer a sua voz. Quando Ele fala conosco, nós vamos aprender nesse curso a teoria. Nós vamos aprender assim pelas experiências que nós já tivemos e que eu tive de outras coisas. A gente vai ensinar, vai mostrar para vocês como isso acontece dentro da palavra de Deus, examinando as escrituras junto também com as experiências, porque não ia adiantar de nada eu estar aqui ensinando para vocês esses textos, a palavra, se eu não tivesse esse conhecimento. Então, pela misericórdia de Deus, durante esses anos que a gente tem, eu aprendi a conhecer meu Deus. A gente aprende a conhecer Deus, a gente aprende a ver Ele nas coisas, nas situações, nas lutas, nas provações, em tudo que acontece na nossa vida, nós podemos ver a mão de Deus quando nós conhecemos a Ele. Tá bom? Isaías também, 57, versículo 15. Mais um pouquinho adiante. Isaías 57, capítulo 57, versículo 15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Olha que coisa linda. Olha quem é o nosso Deus. Ele está no céu, Ele é o Senhor, Ele é o supremo Criador de todas as coisas. E Ele aqui diz que Ele está no alto, o alto sublime que habita, Ele habita a eternidade. Ele não habita na eternidade, Ele habita a eternidade, Ele é a eternidade. Mas ao mesmo tempo Ele habita com contrito de espírito. E vivifica o espírito do abatido e do contrito. Então olha a preocupação que o Senhor Deus tem com cada um de nós. Olha o amor que Ele tem para nós. Não é porque Ele é Deus Todo-Poderoso, Supremo, que Ele não vai falar com o ser humano, com um simples homem, uma simples mulher, uma criança. Deus nos ama. Nós queremos deixar esse curso, quando a gente terminar ele, eu quero que você tenha essa certeza no seu coração. Que Deus te ama, Ele quer ter comunhão com você, Ele quer ter comunhão comigo, Ele quer que você conheça Ele, assim como você conhece o teu pai, muito mais do que nós conhecemos o nosso pai. Eu particularmente não conheci meu pai, ele faleceu, eu era muito pequenininha ainda, 7 anos, mas Deus, irmãs, Deus quer, você que tem pai, que conviveu muito tempo com o teu pai, você conheceu Ele. Mas Deus quer que nós conhecemos a Ele, além de conhecer Ele como Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus quer que nós conhecemos Ele como Pai, como Senhor, Criador de todas as coisas, e Jesus Cristo. Mas logo depois a gente vai ainda aprender, não sei se vai dar nessa aula, mas sobre Jesus, tá bom? Então, esquece, você, mas eu não mereço, eu não posso, eu não vou conseguir. Você vai conseguir. Não pensa que eu aprendi tudo desde o primeiro dia que eu comecei a ler, examinar. A gente vai conhecendo Deus, mas a criança, quando ela nasce, ela sabe que aquela é a mãe, o pai, mas ela não conhece, ela não tem entendimento. Quanto mais ela vai convivendo com o pai, com a mãe, ela vai se apegando ao pai, se apegando à mãe, ela não quer ficar longe da mãe, não quer ficar longe do pai. Presta atenção numa criancinha pequena. Ela quer estar nos braços da mãe, nos braços do pai. Presta atenção como a criança se sente feliz e alegre nos braços do pai e da mãe. Como a criança é tranquila, ela é segura, ela é alegre. E é assim que Deus quer nós também.
na presença dele. Ele quer que nós temos ele como nosso Pai. E nós sabemos que através de Jesus a gente vai ver isso aí, que Jesus que abriu esse caminho para nós, irmãos, tá? Quem assistiu os áudios que a gente mandou, que aquele curso que a gente fez, foi uma série de áudios, a gente aprendeu ali, né, como a gente se aproxima de Deus e o caminho que Jesus abriu. A gente vai ver um pouco depois sobre Jesus. Então eu quero deixar bem tranquilo isso para você. Outra coisa que fala também, que é importante, no livro de Jeremias, capítulo 9, se você quiser depois examinar na tua casa os textos, você pode examinar, agora você escuta, presta atenção e não precisa procurar, depois você pode examinar em casa, não fica só escutando, você vai ver o tempo que você vai gastar escutando, assistindo esse vídeo, depois você vai examinar os textos, você vai meditar em tudo isso, você vai ver o quanto isso vai te fazer bem, o quanto você vai aprender, vai conhecer a Deus, e esse tempo que você vai gastar, posso te garantir, não vai te faltar. O tempo que você dedica a Deus, as coisas de Deus, mas é precioso e tem muito valor para Deus. Ele vai ver o teu interesse. Jeremias 9, já estava lá adiante. Jeremias 9, capítulo 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo, justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Olha que coisa interessante, mas por isso que a gente está falando bastante sobre isso. Isso é, como é que eu posso dizer, é o princípio, é a maneira, você conhecendo isso aqui, depois você só vai crescer, só vai adiante. Não se gloriar, aqui a palavra de Deus, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, e o rico nas suas riquezas, mas antes glorie-se em me conhecer. Então, mais precioso para Deus, mas mais precioso do que a tua sabedoria, do que a tua força, do que a riqueza que você tem, que tudo isso vai passar. A riqueza vai passar, a sabedoria, né, ela é passageira também. Lá no céu nós não vamos precisar de sabedoria. A nossa sabedoria, ela pode nos confundir, nos afastar até de Deus, se nós não conhecermos a Deus. Não adianta nós saber muita coisa se nós não temos o conhecimento de Deus. As outras coisas todas que nós conhecermos não se compara em conhecer a Deus. Então a gente tem que se gloriar, quer dizer, eu ter alegria, eu ter prazer em conhecer a Deus. É isso que Deus quer. E aí a facilidade que nós temos de chegar na presença dele, ele vê o nosso interesse, ele vê o nosso amor pela sua palavra, por ele, o interesse em conhecer, curiosidade em conhecer, ele está perto dele. Irmãos, não tem o que Deus não vai fazer por nós. Não tem o que ele não vai. Por isso que o intercessor precisa conhecer a Deus, não só a letra. Ele precisa conhecer a Deus, ter intimidade e comunhão com Deus, porque quando você tem isso, quando você for interceder, antes que você falar, Deus já vai te ouvir, Deus já vai saber o que você vai falar, o que você vai pedir, para quem você vai pedir. Deus já está adiantando, já está trabalhando antes mesmo de você falar, porque ele vai ver, esse meu filho me ama, esse meu filho se interessa pelas minhas coisas, ele quer me conhecer. Deus vai se alegrar com isso, que nem o pai, que o filho está sempre por perto, procurando ser prestativo para o pai, procurando conhecer o pai, está sempre cuidando do pai. Pode cuidar, um filho que é assim. O pai está sempre feliz com aquele filho, e o filho está precisando de uma coisa, ele às vezes nem precisa nem pedir, o pai já vai dando. Tá bom? É assim que Deus quer ser para nós. Nós sabemos que Deus é o Deus triuno, né? Na verdade é um Deus, é uma triunidade divina. Deus, ao mesmo tempo, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Agora a gente vai ver sobre isso. Deus Pai, que nós conhecemos o nosso Deus Pai, que na verdade não é três deuses, é um Deus só, que se manifesta em três pessoas. Parece complicado isso, mas a gente vai explicar.
Mas isso é uma questão de a gente ouvir e entender, mas Deus vai se manifestar para nós. Nessas 3 pessoas da Trindade Divina. A gente vai só ler mais um versículo ainda para hoje, para nós mostrar onde essa Trindade se manifesta aqui no Velho Testamento, na criação. Gênesis capítulo 1. Elas nunca se separam, uma triunidade, quer dizer, 3 numa unidade só. São um só que se manifesta em 3 pessoas e cada um tem a sua função. E as mesmas têm o mesmo poder, os mesmos atributos, que a gente vai ver também. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui nós vimos o Deus Pai. E a terra, porém, estava sem forma e vazia. Futuramente, mais tarde, a gente vai estudar sobre isso aqui. Por que a terra estava sem forma e vazia? Mais tarde, né? A gente vai ver isso aqui também. Mas ali diz, a terra, porém, estava sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, o Espírito Santo, pairava sobre as águas. Aqui nós vimos então o Espírito Santo também junto. Agora no mesmo capítulo de Gênesis 1, lá no versículo 26, aqui, irmãos, olha a importância que nós temos para Deus. Olha como Deus ama a criatura que Ele criou, o ser humano. Deus fez os céus e a terra, fez tudo, mas o ser humano, aqui, olha só, no versículo 26, então, do capítulo 1, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Não vamos ler todo o versículo. Aqui diz sobre a nossa semelhança. Então, aqui a gente pode ver façamos, não era uma pessoa só. Ali não citou Jesus ainda, mas a triunidade estava presente na hora em que Deus fez o ser humano. O resto da criação, Deus criou os céus, a terra e tudo que nele há. É um dos atributos de Deus, Ele é criador de todas as coisas. Então ali, primeiro era o Deus Pai e o Espírito Santo. Ali façamos, quando chegou na hora de criar o ser humano, Deus, façamos a nossa imagem. Então, Deus colocou a mão, o resto tudo Deus dizia, que haja luz e faça-se isso, faça-se aquilo, né? E toda a criação, mas na hora do homem, Deus teve aquele capricho, aquele cuidado, Ele desenhou o ser humano, desenhou o homem, e lindo, a gente sabe que o ser humano, Adão, era o homem mais lindo, né, da face da terra, foi o primeiro, e a mulher também que foi tirada dele. Então ali a Trindade estava unida. Então essa aula, a gente vai encerrar essa aula agora, que é sobre conhecendo a Deus, e a gente não vai fazer um módulo só, vai ser dividido em quantas aulas for necessário. Que é muito importante conhecer todos a Trindade Divina. Então Deus Pai, encerrando essa aula, Ele criou os céus e a terra e tudo que nele há. No céu Ele criou os anjos, os arcanjos, os querubins e todos os seres celestiais. Criou o sol, a lua, as estrelas. E na terra Ele criou a natureza, os animais, o homem, a sua imagem e semelhança. Então até aqui a gente chegou hoje nessa aula. Então na próxima aula a gente vai estar falando então sobre Deus Filho, sobre Jesus Cristo, e a gente vai ver também os atributos que eles têm. Todos eles têm os mesmos atributos. Ficamos por aqui nessa aula então, em nome de Jesus. Até a próxima aula.